Considere o planeta interestelar, o andarilho cósmico que ninguém quer levar para casa. Basicamente, um planeta interestelar é um planeta que foi ejetado de seu próprio sistema estelar e agora está flutuando sem rumo pelo espaço como algo solitário no cosmo. Esses planetas não são apenas uma teoria. Os cientistas realmente detectaram alguns em nossa galáxia. Na verdade, as estimativas sugerem que pode haver muitos desses nômades cósmicos flutuando pela Via Láctea. E eles não são apenas mundos pequenos e rochosos como a Terra. Alguns deles são, na verdade, gigantes gasosos enormes, muitas vezes maiores que Júpiter. Esses gigantes poderiam ter suas próprias luas e até mesmo seus próprios mini-sistemas orbitando ao seu redor. Por exemplo, um dos mais famosos planetas interestelares que conhecemos tem um nome complicado. Aqui, leia você mesmo. Ele está localizado a cerca de 80 anos-luz de distância da Terra e foi descoberto em 2013. Estima-se que esse planeta interestelar tenha cerca de 6 vezes a massa de Júpiter, e acredita-se que tenha cerca de 12 milhões de anos de idade. E sim, só porque esses solitários cósmicos não têm uma estrela, não significa que sejam super frios. Eles ainda podem gerar calor e luz a partir de seus próprios processos internos. Alguns podem até ter campos magnéticos e auroras, assim como a Terra. Em outras palavras, os planetas interestelares podem ser potencialmente habitáveis, se tiverem as condições certas. Então, como seria a vida em um planeta assim? E será que poderíamos viver em um mundo assim? Bom, viver em um planeta interestelar pode ser uma existência solitária. Eles não têm um sol quente para se aquecer, uma atmosfera aconchegante para se aconchegar e nenhum vizinho cósmico para fazer um churrasco. É por isso que temos que ser criativos. Vamos começar com o problema mais óbvio. Será difícil ficar sem luz e calor. Então, como resolveremos isso? Bom, provavelmente teríamos que investir em aquecedores espaciais muito sofisticados e usar trajes espaciais modernos e superaquecidos. Ou poderíamos inventar uma maneira totalmente nova de gerar eletricidade sem depender da energia solar. Por exemplo, que tal usar a energia geotérmica? Isso sim é que é quente. Cada planeta tem uma fonte interna de calor. Sem ela, todos eles não passariam de rochas frias e sem vida flutuando no espaço. Esse calor interno pode ser aproveitado e usado para alimentar tudo, de casas a fábricas e naves espaciais. É como ter uma banheira de hidromassagem grande o suficiente para alimentar uma cidade inteira. E essa cidade, muito provavelmente, estará localizada no subsolo, mais perto da fonte de calor. E quanto à luz, bom, provavelmente teríamos que construir algumas lanternas realmente brilhantes. Ou talvez até aprender a criar via engenharia genética alguns organismos bioluminescentes para iluminar nossas casas. Imagine bases espaciais repletas de cogumelos e plantas de neon. Por sinal, falando em plantas, seria muito difícil criar vida vegetal sem uma estrela. Então, o que comeríamos? Bom, poderíamos usar as mesmas aberturas geotérmicas de que falamos, ou algumas reações químicas para nos sustentar. E talvez desenvolvêssemos um gosto por alimentos ricos em enxofre, ou começássemos a fermentar nossas próprias bebidas a partir da lama vulcânica borbulhante. Que delícia! Mas além da comida, temos um problema mais importante. Viver em um planeta interestelar seria de tirar o fôlego, literalmente. Não teríamos ar. Veja bem, nem todos os planetas interestelares têm atmosferas boas e estáveis. Tudo depende de seu tamanho, composição e outros fatores. Mas mesmo que o nosso novo lar tenha uma atmosfera, ela pode ser incrivelmente fina e instável. Não teríamos um céu azul bonito ou um pôr do sol dramático para admirar. Em vez disso, estaríamos olhando para o vazio infinito do espaço, onde as estrelas seriam mais brilhantes do que nunca. E esqueça os padrões climáticos. Sem uma atmosfera para criá-los, não teríamos chuva, nem neve, nem tempestades. E esses são apenas alguns problemas menores. O que é pior, a temperatura do planeta seria extremamente flutuante, oscilando de um calor insuportável para um frio insuportável. Seria como viver em um forno que está sempre sendo ligado e desligado. E finalmente estaríamos expostos a todos os tipos de detritos espaciais e radiação cósmica. Portanto, se você não quiser ser torrado, talvez seja melhor investir em um bom protetor solar. Então, como podemos consertar isso? Bom, teríamos que encontrar uma maneira de gerar nosso próprio oxigênio e provavelmente criar algo como uma biosfera da era espacial. Por exemplo, poderíamos cultivar algumas plantas que produzissem oxigênio ou precisaríamos aprender a filtrar o ar com algo como um purificador de ar de alta tecnologia.
Por fim, temos o último problema mais importante: encontrar água. E é aqui que os oceanos submarinos vêm em nosso auxílio. Agora estamos realmente mergulhando fundo nas possibilidades. Mas falando sério, os cientistas sugerem que alguns desses planetas podem de fato ter oceanos submarinos. Seria como viver em um balão de água gigante que foi enterrado no subsolo, como o solo sob seus pés feito de gelo e rocha. Em outras palavras, poderíamos simplesmente explorar esses oceanos subterrâneos. Eles poderiam nos fornecer uma fonte de água para beber, cultivar e fabricar. Talvez até com outros recursos e materiais que nunca vimos antes. E, por sinal, quem sabe que tipos de criaturas estranhas podem estar à espreita nesses mares subterrâneos. Mas não se preocupe, mesmo que não tenhamos nenhum oásis subterrâneo, também existem outras opções. Poderíamos obter água de cometas, mineração de gelo e até mesmo da atmosfera, aquela que acabamos de criar antes. Por fim, precisamos encontrar e extrair alguns recursos para construir nossas casas e outras coisas. E um planeta interestelar pode não ter os mesmos tipos de recursos que um planeta que orbita uma estrela. É como tentar encontrar alguns tesouros em um deserto. Não é exatamente uma coisa certa. Talvez tenhamos que contar com recursos de asteroides próximos e coisas do gênero. E se quisermos extrair recursos do próprio planeta, talvez precisemos perfurar quilômetros de gelo e rocha. Mas se você estiver disposto a encarar o desafio, sempre há uma chance de ficar rico em um planeta interestelar. E quem sabe, talvez você descubra novos recursos que sejam ainda mais valiosos do que ouro ou diamantes. Excelente, parece que resolvemos os problemas mais importantes. Pode haver outras pequenas dificuldades. Por exemplo, também teríamos que lidar com dias e noites muito longos, dependendo da velocidade de rotação do nosso planeta. E não teríamos um ciclo normal e regular de dia e noite. A rotação do nosso planeta poderia ser extremamente imprevisível. Talvez tivéssemos noites que duram semanas seguidas por dias que duram vários dias, o que poderia realmente bagunçar nossos horários de sono. Talvez tivéssemos que desenvolver um café bem forte para nos manter acordados durante essas noites longas e escuras. Mas, hipoteticamente, podemos nos adaptar a todas essas coisas e superar todos os desafios. E agora, finalmente, bem-vindo ao planeta interestelar, onde o Sol nunca nasce, mas as aventuras nunca terminam. Graças à nossa tecnologia avançada, conseguimos criar um ambiente confortável e habitável nesse mundo antes árido. O céu acima de nós agora tem um lindo tom de azul, repleto de nuvens brancas e fofas, e ocasionalmente um bando de criaturas voadoras. Não faça perguntas difíceis. Quando nos aventurarmos a sair de nossos habitats subterrâneos, seremos recebidos por um mundo cheio de surpresas. Plantas e animais estranhos se adaptaram às condições únicas deste planeta, alguns com características bioluminescentes que brilham no escuro. E tome cuidado se você quiser nadar no oceano subterrâneo, ele pode ser o lar de algumas criaturas bizarras que querem se alimentar com... Bom, voltaremos a esse assunto. Talvez. Como você pode ver, criamos cidades extensas e comunidades prósperas, alimentadas pela energia geotérmica do planeta. Também criamos várias fontes de luz artificial que mantêm as coisas claras durante as noites escuras e frias. É claro que ainda temos alguns problemas com a navegação e o controle do tempo, mas as coisas não são tão monótonas como costumavam ser, não é mesmo? De modo geral, viver em um planeta interestelar definitivamente teria seus desafios, mas também poderia ser uma maneira incrível de conhecer o universo. E quem sabe, talvez um dia encontremos um planeta assim e o transformaremos em uma metrópole intergaláctea movimentada. Mas até lá, vamos aproveitar e arrumar nossa querida Terra.